Bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias, como essa que ouviremos hoje com um grande parceiro do Corpo de Bombeiros. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, eu quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast, dê o like, ative o sininho, acompanhe nossa programação segundas e quintas-feiras. Vamos lá, um papo muito bacana com um grande parceiro do Corpo de Bombeiros, que eu já vou começar esse papo aqui oferecendo um cafezinho para ele do nosso Bomba Café. Aqui, Milton. A gente está recebendo aqui hoje o nosso querido Milton Gioia, diretor de operações do Metrô de São Paulo. Um parceiro de longa data do Corpo de Bombeiros, responsável por muitas coisas que nós fizemos em conjunto. Nós vamos falar sobre isso e sobre outras coisas também. Milton, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso 193 BombaCast. Coronel, é uma honra estar aqui com vocês e participar do podcast da Fundabom, ok? Para nós que é uma honra, Milton. Foi difícil trazer o Milton, viu? Porque o Milton, vocês imaginam, gente, diretor de operações do Metrô de São Paulo, né? Como é que é a vida desse homem aqui, né? A agenda é pior que de comandante do bombeiro. Quantos milhões por dia passam no metrô? 3,1 milhões por dia de passageiros transportados, Coronel. 3,1 milhões de pessoas que vivem, é a média, né? Que vivem em São Paulo, região metropolitana, passam pelo metrô de São Paulo. Veja só, é uma operação complexa. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre emergências, vamos falar sobre várias coisas. Tomou café, Milton? Vê se é bom. Você já conhecia, né? Porque você já frequentou aqui o nosso Bomba Café, já. Sem dúvida, eu sou habituê aqui do Bomba Café. Cliente antigo. Cliente antigo. Cliente antigo. E eu convido você agora, então, a conhecer o nosso Bomba Café, que fica na rua Anita Garibaldi, número 25, bem ao lado ao comando do Corpo de Bombeiros. Café temático, decoração de bombeiro, memorabilia de bombeiro, um local muito agradável, ponto de encontro de veteranos. Visite o Bomba Café, aproveita, sobe no primeiro andar e visita a loja da Fundabom. Parceria com a SOS Sul, abraço pro Bill, procura Shirley, memorabilias, coisas que estão aqui no nosso cenário, mais camiseta, boné, uma série de coisas. Tá feito o convite, venha nos visitar, Anita Garibaldi 25. Prazer estar aqui, Coronel. O prazer é nosso. Milton, vamos começar falando sobre você. Eu conheço um pouquinho da sua história, né? São quantos anos de metrô, Milton? Coronel, eu entrei como estagiário no metrô em 1981. Fiquei um ano fazendo estágio. Em 82, em maio, eu entrei como empregado e estou no metrô até agora. São 41 anos e 11 meses que eu estou no metrô. Caramba, a sua formação é engenharia, né? Eu sou engenheiro eletrônico, fiz administração também, fiz MBA e tudo, mas basicamente eu sou engenheiro. A sua base, a sua origem é engenharia? Engenharia. Pô, você foi de estagiário à posição mais alta do metrô. Como é que foi esse percurso aí, ô Milton? Muita história, né? Quanto tempo nós temos de programa? Umas 8 horas, mais ou menos. Vai contando aí. Coronel, de maneira bem rápida. Eu entrei no metrô num momento que não tinha concurso. Naquela época, a Constituição do Estado não rezava que era obrigatório ter concurso. Então, eu fiz estágio na operação do metrô mesmo. E aí, o meu chefe de estágio me contratou como engenheiro júnior na época, e eu estou no metrô desde lá. Já recebi algumas propostas de emprego, mas o coração bate mais forte, né? Eu sei o que você está falando, porque não só você, eu conheço muitas outras pessoas do metrô, que a gente teve uma carreira mais ou menos paralela, né? E tem gente no metrô, assim, da sua época, eu quero dizer, né? Você sabe que ontem eu assinei o desligamento de um empregado da operação, que completou ontem também 50 anos de metrô. 50 anos de metrô? 50 anos de metrô. Caramba! É antes do início da operação, então? Antes do início da operação. Em setembro desse ano a gente completa 50 anos de operação. Ele entrou em março de 74. 74, que foi a linha azul, né? O início da operação, Isso, fazia aquele justamente. trechinho. Eu me lembro do meu pai me levar, era um programa de final de semana, né? Isso, levar as crianças para andar de metrô. Era uma forma que a gente descobriu na época de educar, orientar, mostrar o que é o metrô, a importância do metrô e quais são os cuidados que todo mundo, todas as pessoas, todos os passageiros precisam ter quando estiver lá dentro. A gente começou com esse formato
em 74 mesmo, quando no início até antes do início da operação comercial. Isso muito inspirado em operações de metropolitano que existiam no mundo, né? Coronel, a gente se sustentou em alguns pilares. Por exemplo, a parte de segurança e confiabilidade a gente trouxe da aviônica. Nós importamos, na verdade, a gente contratou muita gente que trabalhou na Varig, na Cruzeiro, na VASP, naquela época, para redigir todos os procedimentos de segurança, de confiabilidade, tanto da manutenção quanto da operação. Então, o nosso sistema de manutenção foi baseado na manutenção de aviões. De aviões. Isso. O nosso sistema de operação foi baseado na operação do sistema de aviões. Tá? Isso nos traz alguns pontos muito positivos. Por exemplo, o metrô de São Paulo é um dos únicos metrôs do mundo, somos em 4 ou 5, que nunca teve um acidente com morte. Acidente todos têm, infelizmente. Claro. Mas acidente com morte, o metrô de São Paulo é um dos 4 do mundo, acho que são 4 do mundo, que nunca teve isso. Isso nós estamos falando de uma situação grave, de descarrilhar uma composição, por exemplo, um choque mecânico, esse tipo de coisa nunca aconteceu. Não, nunca aconteceu. Aconteceu, o descarrilhamento já aconteceu, mas com gravidade, nesse nível de gravidade nunca aconteceu. Por quê? Porque todos os nossos processos de segurança são extremamente rígidos. São detalhados, são rígidos e são cumpridos rigorosamente. Bom, Milton, quando a gente fala em 3 milhões e 100 mil de usuários média dia, né? O número de composições que roda e os incidentes, imagino eu que seja algo próximo da aviação, porque são milhões, milhares de voos diários por quanto é canto do mundo, e acidente aeronáutico, né, infelizmente acontece, mas é muito pequeno frente ao tamanho da operação. É né? verdade. Nós não chegamos nesse patamar ainda, porque o nosso sistema ele não é totalmente, a gente chama de fail-safe, que é falha segura. O nosso sistema é falha segura, mas ele não tem redundâncias, como tem um avião, por exemplo. Entendi. Um avião, o sanitário de um avião, ele passa por uma análise de segurança, para você ter uma ideia. É mínimo, né? Mínimo, para não ter o risco zero ou quase zero. O nosso sistema é muito próximo disso, mas não tem esse patamar ainda. A gente teve a oportunidade, né, minha esposa está aqui, já foi comigo, de andar de metrô em alguns outros lugares do mundo, né? E eu sempre falo isso, né? A gente até mais recentemente, a gente andou no metrô de Bangkok, né? E a gente vê, né, a operação, fala, pô, mas é muito semelhante à operação que a gente vê a gente vê no metrô de São Paulo. Eu não sei se isso existe alguma coisa, até pode esclarecer para a gente, mas até a comunicação visual, a mecânica, a dinâmica de você se orientar dentro do metrô é muito parecida. E a gente já tinha percebido isso também no metrô de Paris, né? A questão de cores, a questão de... Né? E isso é meio que proposital ou é que as pessoas foram achando as mesmas soluções em vários lugares? Na verdade, a gente tem uma relação de benchmarking. Né? O que significa isso, Coronel? O que o metrô de São Paulo faz, que é interessante, que é importante, a gente repassa para os demais metrôs do mundo. A gente participa do Comitê de Metrôs, COMET, que é onde a gente troca experiências. Então, muita gente usa o que a gente propõe ou a gente usa muita coisa que os outros propõem também. A única diferença que tem, por exemplo, no caso de comunicação visual, é para os metrôs chineses e o metrô de Tóquio. Por quê? Porque eles usam o kanji, né? Aquela escrita kanji. Mas também tem a questão de cores também, é muito intuitivo. Também. Muitas coisas é intuitivo, né? Intuitivo, é verdade, é verdade. Isso tudo a gente troca experiências, a gente troca muita experiência, a gente compara desempenho, isso é feito normalmente. E a minha esposa vai lembrar também, né, que a gente tem a questão da segurança, da aproximação da composição, que é a faixa amarela, né? Que constantemente é alertado no sistema de som, dentro do vagão fora. E a gente lembra lá da Inglaterra, né, amor, que lá era o Mind the Gap. Mind the Gap, né? O tempo todo ali para você manter a distância de segurança, que é um metrô muito antigo, né, o de Londres, né? Tem mais de 100 anos. Mais de 100 anos. E o da Argentina também, né? Mais de 100 anos. Mais de 100 anos de existência. O de Buenos Aires ele é antigo, ele é privatizado, é um dos 2 do mundo que são privatizados totalmente. Normalmente os metrôs eles são parte privatizados, parte não privatizados, parte públicos. De Buenos Aires é antigo, é privatizado e ele precisa de uma renovação. Inclusive eles estão estudando esse assunto, é o que eu tenho de informação.
Sim. Vamos voltar aí um pouquinho para a questão dos usuários, né? O metrô começou com uma linha, né? Que era a linha Norte-Sul, a linha Azul. Hoje está se fechando já praticamente uma malha, né, metroviária na região, São Paulo e região metropolitana. E uma novidade, não diria recente, mas que veio ao longo desse processo, foram de linhas que hoje são da iniciativa privada e não do grupo do metrô. Né? Como é que essa estratégia foi mudando ao longo do tempo, Milton? O que acontece, Coronel, é que o quilômetro de metrô construído, a construção de 1 quilômetro de metrô, custa alguma coisa em torno de 200 milhões de dólares. E às vezes a gente escuta, o metrô chinês é mais barato. Não é muito mais barato, não. Ele é mais barato a parte de desapropriação. Quando eu falo 200 milhões de dólares... Claro, desde a área que tem que ser, claro. Quando eu falo 200 milhões de dólares, é um pouco mais, um pouco menos, dependendo do projeto, engloba desapropriação. O metrô chinês é um pouco mais barato, porque a desapropriação é governamental, é uma forma diferente de fazer. Mas ele custa muito caro, Coronel. Custa 200 milhões de dólares, dá R$1 bilhão, R$1 bilhão e 100 milhões o quilômetro de metrô. Isso incluindo trem, via e tudo mais. Então, nós somos um país de terceiro mundo. Nem sempre o governo tem capital para aportar numa linha completa. Então, o que ele faz? Ele pega um parceiro para aportar capital também, ou comprando trem, sistemas e tudo mais, ou você vendendo, ou terceirizando, concedendo. Tem diversas estratégias. Mas é usar a estratégia da concessão, da privatização, para quando o governo não tem o aporte necessário, o capital necessário para aportar, para terminar a linha, para inaugurar. Então, por exemplo, no caso da linha 4, o concessionário comprou os trens e todo o sistema de controle. Ele aportou capital, comprou todos os trens. A perfuração aí foi, metrô. Aí foi o metrô, a Companhia Metropolitana. Isso, a obra civil, metrô, a parte elétrica, a parte de telecomunicações, metrô, mas o trem, ou os trens, mais o sistema de controle da circulação dos trens e o centro de controle, quem comprou, quem especificou e comprou foi o pessoal da linha 4. E a linha 4 é um sistema que não tem o condutor, né? Ele é totalmente automatizado, né? Ele é totalmente automatizado. O pessoal da linha 4 coloca alguém dentro do trem, mas não conduzindo o trem. Mas não conduz o trem. Não conduz o trem. É um trem tubo, tem uma pessoa normalmente de segurança que fica dentro do trem, mas não conduz o trem. O trem é conduzido automaticamente. É uma tecnologia nova que a gente já implantou na linha 15. A linha 15 é do monotrilho. Só que a gente ainda não tirou o operador de trem. Tem uma pessoa que circula dentro do trem também, dentro dos carros, né? Mas é uma tecnologia nova e o mundo está partindo para isso. Pois é, o que eu ia dizer, porque essa questão da autonomia, né, dos modais de transporte está chegando no veículo, né? Nos trens, né, já chegou. Na aviação. Praticamente hoje lá o piloto ele tá para ler instrumento ali, porque o avião decola, pousa, é claro, ele faz as intervenções necessárias numa situação inesperada, mas praticamente é tudo automatizado. Tanto o piloto nesse caso, quanto um operador de trem ou segurança que está dentro do trem, quanto alguém dentro do carro, ele atua numa situação de anormalidade. Exato. Porque numa situação de normalidade, o carro faz tudo sozinho, o trem faz tudo sozinho, o avião faz tudo sozinho. É assustador um pouco, né, Milton? Porque a gente vê a inteligência artificial chegando, né? E a gente já... Poxa, eu estou começando a ficar meio mais curioso nesse assunto, né? E, cara, a gente toma uns sustos aí, né? Para onde a coisa está caminhando, né? Está caminhando para... Nós vamos trabalhar com o que daqui a algum tempo, né? Porque do jeito que a coisa vai na automação, acompanhado da inteligência artificial, não vai sobrar emprego, pô. Daqui a pouco está todo mundo desempregado. É engraçado. Eu estava conversando com a minha filha é advogada, e hoje você vê um sistema da IBM que trabalha mais ou menos, né? Como se fosse um advogado. É uma inteligência artificial voltada para o direito, e responde quase todas as suas perguntas. Vai fazer defesa daqui a pouco, petição. Já deve ter isso aí, provavelmente. Né? Eu não sei, eu não estou nesse nível. Né? Mas no metrô, a gente está trabalhando fortemente com inteligência artificial. Ainda a gente está iniciando, mas, por exemplo, todos os nossos treinamentos são feitos através de inteligência artificial.
A gente tem aqueles óculos que simulam treinamento. Então, hoje eu opero o trem com aqueles óculos. É aquele sistema que eu conheci lá no Jabaquara, é isso aí? Aquele foi o primeiro degrau da escada que a gente subiu. O segundo degrau, a gente transformou aquilo de uma maneira um pouco mais inteligente. Então, hoje, eu não preciso de fazer um treinamento com operadores. Dentro da composição, né? Dentro do trem, nada disso. É um simulador, é como faz na aeronave. É justamente. Eu fiquei muito impressionado quando eu fui lá. Bom, o metrô tem várias coisas que impressionam, mas essa questão do treinamento, da reciclagem, da formação, é realmente um negócio espetacular. A gente faz isso em tudo. E vocês nos ajudaram e ajudam ainda muito nesse sentido. Por exemplo, o treinamento que a gente tem com vocês para atuação em situação de anormalidade, caso de emergência. Nós já treinamos o pessoal do Corpo de Bombeiros dentro das estações. Vocês nos treinam para atuar numa situação de emergência, nos treinam inclusive em situações delicadas de suicídio, nos tentantes. Que aliás é uma grande parceria que a gente tem aí com o metrô, né? Olha, isso foi uma mudança muito grande na nossa forma de atuar. Eu já vi filmes de segurança nossos sentando do lado de um tentante, conversando, segundo a técnica que vocês nos ensinaram. Aquilo, puxa, é realmente emocionante. A gente tem um carinho muito especial por esse programa, né? Você sabe disso. A Escola Superior de Bombeiros recebe anualmente pessoas do metrô que vão lá buscar o conhecimento, ou a gente vai ao metrô levar esse conhecimento. E o que mais deixa a gente feliz é o resultado, como você está relatando agora, né? Que o número, né, infelizmente, todo grande meio de transporte, não só o metrô, mas todos eles, né? As pessoas deprimidas buscam esses lugares e a gente tem todo um approach, vocês entenderam a situação como necessária que houvesse mudanças e nós do Bombeiro, felizmente, desenvolvemos um troço que casou, né? Foi muito bom, né? Foi uma parceria. Normalmente as nossas parcerias são campeãs, né? Essa foi uma parceria super campeã. Inclusive tem um ponto que eu não sei se eu comentei já com você, Coronel. A gente faz parte do Comet e em uma das reuniões do Comet eu apresentei esse programa para os demais metrôs. Inclusive eu mostrei o filme desse segurança sentado do lado de um tentante, conversando com ele, e acabou impedindo ele de cometer um suicídio. Fantástico. Quando terminou o filme, estava todo mundo chorando. Não, e assim, a felicidade, a gente tem que falar o nome dele, que é um grande artífice desse, o Coronel Diógenes, né? Que fez aquele diagnóstico, aquela anamnese do comportamento, né, do usuário que está com a ideação suicida, né? A forma como ele caminha, como ele se posiciona. Puxa, aquilo e os seguranças do metrô, o pessoal entender aquilo para fazer a abordagem, eu acho que é uma das coisas de maior sucesso que nós já desenvolvemos até hoje. Olha, eu não conheço todas as ações que vocês tiveram. Essa, com certeza, no metrô de São Paulo, foi campeã. Acho que foi a de maior sucesso. Porque mudou o nosso patamar de atendimento com a população. Uma coisa, um ponto muito importante, Coronel, sempre o Corpo de Bombeiros, ele teve uma aceitação muito grande da população. Vocês têm uma aceitação de 100%. Tá? Por quê? Porque vocês fazem parte da comunidade. Vocês são a comunidade, vocês estão junto com a sociedade. O metrô de São Paulo entendeu isso. Há alguns anos atrás, nós entendemos o seguinte, puxa vida, a gente precisa estar mais junto, nós somos sociedade, comunidade. Nós fazemos parte da comunidade. 3 milhões e 100 mil pessoas dessa comunidade passa todo dia por vocês. Passa todo tipo. Então a gente pegou muito essa forma que vocês trabalham e a gente colocou dentro da empresa. Ainda a gente não tem o mesmo patamar de ação que vocês têm. Imagina, a gente aprendeu muito com vocês. A organização de vocês é fantástica. Mas isso, essa forma de pensar, esse conceito de trabalho de vocês, a gente trouxe para dentro. Isso foi maravilhoso. Por quê? Porque a gente hoje faz mais parte da comunidade, da sociedade. O próprio passageiro entende isso, entendeu e entende isso. Ele percebe que o metrô é o dia a dia dele, é a comunidade dele, e está lá para ajudá-lo, está lá para auxiliá-lo, está lá para estar junto. E vocês são assim, vocês sempre foram assim. Apesar de todas as dificuldades, que não são poucas, né? É um grande desafio, a mobilidade urbana nas grandes cidades é um grande desafio, mas ainda assim a gente tem que buscar esse lado humano, né? Eu acho que é o fundamental. É fundamental. A gente não transporta robô, a gente transporta pessoas, ser humano, claro. pessoa.
E eu preciso entender o ser humano, por mais complexo que ele seja. E eles são... Nós somos complexos. Nós somos complexos. Mas, Milton, olha, uma das primeiras coisas que eu me lembro da minha carreira no metrô, assim que eu me formei no CBO, tal, eu vim aqui para a zona centro de São Paulo, mas muito rapidamente eu me lembro do capitão da época me chamar e falar assim, olha, você tem que planejar junto lá com o metrô um treinamento simulado na estação de trem acho que foi na Vila Mariana e na São Bento. Né? Como assim? Não sabia nem o que o cara estava falando. E o metrô também, a gente estava naquela fase de se conhecer e aquilo foi assim ao longo do tempo um negócio fantástico. Quanta troca de experiência, de a gente entender onde é que tá, como é que funcionava tudo aquilo, se houvesse uma emergência no metrô, onde pode ir, onde não pode ir, o negócio da linha viva, como é que desliga, como é que liga, como é que apaga incêndio, e assim, foram anos, né, todo o meu período de tenente e capitão. Aliás, é uma época que o departamento operacional determinava, né, cada posto do bombeiro que tem estação de metrô tinha que programar uma programação conjunta com vocês 2 treinamentos por ano. E nós fazíamos isso. Eu sei. Bom, você era o cara, né? Eu sei. Mas foi uma parceria. Ela ainda existe e ela é muito importante. Uma parceria fantástica. Por quê? Porque vocês conhecem como a gente trabalha e principalmente a gente conhece como vocês trabalham. Tanto numa situação de anormalidade quanto numa situação de normalidade. A gente, infelizmente, tem algumas situações que a gente não gosta nem de comentar, mas nós tivemos há um mês atrás um suicídio e o passageiro acabou ficando preso no truque. Quem a gente chamou? Chama o Corpo de Bombeiros. O teu time foi lá e teve uma atuação maravilhosa. Rapidamente conseguiu resolver o problema. Ou seja, vocês ajudam a gente em todas as situações. Essa parceria é muito importante para nós. E a gente fez uma parceria também, né, olhando esse lado humano, que eu achei fantástica, né? Eu tenho um filme, aliás, vamos colocar na edição, porque eu acho que eu tenho isso aí, se não tiver eu peço pro Milton, né? O metrô tem a banda do metrô, né? Que, aliás, é fantástica, né? Sensacional. E nós fizemos, acho que 2 vezes já, né? Yeah. A banda do metrô, tocando com a banda da Escola Superior de Bombeiros, na Estação Sé, né? E foi um tremendo de um sucesso. Foi maravilhoso. Parou mesmo, foi numa sexta-feira, né? Sexta-feira, estávamos juntos lá. Estávamos juntos lá. Nossa, maravilhoso. A gente teve um retorno tão positivo. Eu imagino que encheu de gente, ele foi um negócio maluco. Maluco. A gente recebe, olha, ficamos por alguns meses recebendo feedback positivo sobre essa ação. Pra você ter uma ideia, no mínimo uns 3, 4 meses, no mínimo isso, a gente ainda recebia, puxa, parabéns, maravilhoso. Pô, precisamos repetir de novo. Precisamos repetir, coronel. Precisamos repetir. Fantástico. Escolha a data. A gente fez, acho que foi na semana do bombeiro, salvo engano, né? Foi em julho nós fizemos, né? Foi na semana do bombeiro. Por que a gente não faz de novo agora? Vamos falar com o comandante do bombeiro assiste a gente, tá? Já tô falando, o Milton tá lançando o desafio da gente fazer o concerto de novo aí, ó. Comandante, por favor. Os músicos estão por aí, é só a gente reunir o pessoal. É só a gente sentar com a turma, conversar, vai sair coisa boa, que com certeza. Milton, a gente tem esse lado, né, da interatividade, né? Eu percebo que o metrô, não só o bombeiro, mas ele tem um mapa, né, de stakeholders que abarca muita gente, claro. Porque, veja, estamos falando do número absurdo de usuários, estamos falando os impactos que o metrô pode ou não provocar, até mesmo principalmente econômicos, né? Então, hoje o metrô, ele expandiu, né? Hoje a parte, faz parte do complexo do metrô, a parte comercial, shopping, uma série de coisas, né? Fala um pouco sobre essa expansão que o metrô sofreu ao longo dos anos aí. Coronel, é um ponto muito importante, sabe por quê? A gente sempre trabalhou como... Eu tenho uma estação de metrô onde eu só tenho passageiro circulando e tudo mais. A gente começou a perceber que o nosso passageiro, ele clamava por alguns serviços. Tá? Então ele ia para casa, ele demorava muito tempo para chegar em casa, ele queria aproveitar, passar num lugar e comprar um panetone comprar um panetone. Por exemplo, eu estou dizendo isso porque aqui em São Bento a gente tem uma loja de panetone, não importa agora a marca. E ele cobrava isso da gente, falava, puxa vida, não tem uma loja, não tem um lugar onde eu posso aproveitar tomar um café, comprar um presente pro meu filho que faz aniversário. Justamente. A gente começou a trabalhar esse assunto já faz uns mais de 20 anos. E a gente chegou à conclusão que o passageiro, para variar, tem razão. Tem razão. Então a gente começou a trabalhar esse assunto.
O primeiro ponto que a gente trabalhou foi o Shopping Santa Cruz, se eu não estou enganado. A gente tinha lojinhas instaladas nas estações, mas a gente cedeu o terreno de um estacionamento que nós tínhamos. O Shopping Santa Cruz ergueu o shopping em cima da estação do metrô e hoje está totalmente integrado. Não, e é uma coisa, eu frequento lá de vez em quando, né? É sempre cheio. Sempre cheio, sempre cheio. O passageiro do metrô, ele tem um shopping, na verdade, quase dentro da estação, ou dentro da estação, que ele pode comprar qualquer coisa no caminho para casa, no caminho para o trabalho. Ele sobe no shopping, almoça, janta, paga uma conta, joga na loteria esportiva, troca câmbio. Eu vou trocar câmbio porque tinha uma casa de câmbio lá, você falou de Santa Cruz. Muitas vezes eu fui lá para fazer câmbio, tem uma casa de câmbio dentro do shopping. Tem uma casa de câmbio dentro do shopping. Ou seja, você tem uma série de alternativas para você dentro do shopping. Vou tomar só um café, tem um lugar. Vou comer uma coxinha. E isso hoje está em várias estações. Várias estações. Eu tenho em Tucuruvi, tenho em Santa Cruz, eu tenho em Itaquera, tenho em Tatuapé. O Tatuapé é lá da minha região onde eu moro, né? Que é um shopping também que vive cheio. É impressionante. Você sabe que o shopping em Itaquera é o segundo maior faturamento de shopping do Brasil. Só perde para o Center Norte. E o shopping Itaquera. Bom, mas ali também é a estação terminal e o volume de passageiro também é um negócio... E claro, está de frente aquela maravilha que é o estádio do Corinthians, né? Eu sei que você é palmeirense, você não vai concordar comigo. Eu posso falar o que eu penso? Não. Vamos mudar de assunto. Mas, Coronel, sem brincadeiras, o local é muito bom e ter o estádio do Corinthians em frente também é muito positivo. Também colabora. Colabora demais. A gente tem uma parceria muito grande, principalmente com o Palmeiras, o estádio do Palmeiras em Barra Funda. Você tinha que falar do Palmeiras, né? Lógico. E com o Corinthians, no estádio do Corinthians também lá em Itaquera. Por quê? A gente faz parceria com um esquema de horário, a gente nunca deixa o público sem metrô. Então, isso eu posso garantir para você que sou testemunha disso, né? Eu vou com a minha esposa muitas vezes assistir show lá no Allianz, né? No Allianz Parque. E a gente vai de metrô, porque não vale a pena sair de carro lá. E o seu coração treme quando Não, eu vou lá pelo show, viu, Milton? Mas eu sou obrigado a admitir, É a melhor arena para show e espetáculo do Brasil. É muito boa. É espetacular, não tem o que falar. Independente de qualquer coisa, é muito boa. É espetacular. Mas a gente nunca deixa ninguém na mão. Ou seja, você chega de metrô e você volta, você sai. Estende o horário, até porque eu já vi isso acontecer também, nós já usamos isso. Estende horário. Muitas vezes, em jogos, principalmente da Libertadores, tudo, o jogo vai até meia-noite, meia-noite e pouco, pênalti, alguma coisa assim. Quantas vezes a gente deixou a estação, a linha 3 aberta, para o torcedor do Corinthians voltar? Claro. Ou do Palmeiras também voltar. Então, a gente estende horário para isso, ou seja, é questão de filosofia. O metrô de São Paulo está aqui para atender a população. Não, e a versatilidade, né? Porque eu vou lembrar de um fato que certamente você vai se lembrar. Na época da Copa, no Brasil, a gente no planejamento de como, né, a gente tem que se preparar para tudo, evidentemente, né? Então a gente estava preparado para acontecer um grande acidente na Arena Corinthians, né? E a solução, bolada aí junto, o bombeiro e o metrô, foi aquela composição, você vai lembrar disso, que ficava equipada como se fosse no Pátio Itaquera, com prancha, com desfibrilador, com tudo, que tinha uma grande capacidade de mover vítimas, né? Que no caso a gente levaria lá pro HC, né? Isso. E, cara, aquilo foi assim, a construção daquele projeto, eu fui lá ver, achei fantástica. E foi uma coisa construída a 4 mãos entre o Corpo de Bombeiros e o metrô. Parceria. As pessoas nem imaginam um negócio desse, né? Na verdade, o pessoal, o passageiro, ele é transportado e ele não imagina tudo que é feito. Que está por trás, né? O que está por trás dele. Mais uma parceria campeã nossa. É verdade. Super campeã. Essa não sei se você apresentou esse modelo em algum lugar aí, mas não apresentei. Essa é um case maravilhoso. Os oficiais do bombeiro vão anunciar, esse é um case de sucesso, construir junto com o metrô, registrar isso, né, Milton? Que é uma coisa maravilhosa. O Martinho tá colocando para nós aí a tela, se você olhar aqui atrás. Ali você não vai ver bem, dá uma olhadinha aqui. Ó. Essa é a malha que nós temos hoje já em operação, né? É por aí que passa os 3.100.000. Na verdade, não é por aí.
Por quê? Os 3 milhões e 100 mil é só o metrô de São Paulo. Porque aí também está a CPTM, né? CPTM e ônibus, né? Aqui está a CPTM, tem ônibus e tem a linha 4, a linha 5, que também eles acabam somando esses aos 3 milhões e 100, mais uns 900 mil passageiros. Nós chegamos a 4 milhões o sistema todo. O sistema metroviário, 4 milhões. A CPTM, mais 2 milhões e meio por volta disso. Ou seja, essa malha transporta mais de 6 milhões e meio de pessoas. Só o metrô, que é 3 de 100, transporta mais do que a população do Uruguai. É o Uruguai todo dia. É um Uruguai todo dia. A gente transporta mais do que um Uruguai todo dia. O metrô de São Paulo, mais a linha 4 e a linha 5, são 4 milhões de pessoas por dia. Mais a CPTM, 2 milhões e meio por dia. Ou seja, 6 milhões e meio. 6 milhões e meio. É muita gente. É muita gente. E você sabe que a gente enxergando essas oportunidades, né? Eu vou lembrar de um outro fato, você vai lembrar também, que a gente tem várias questões, né, de acidentes e incidentes que ocorrem sazonalmente com a população e que a gente precisa fazer as campanhas educativas, né? E eu vou me referir agora, quando chega a época do verão, que é a Operação Praia Segura, né? E existe todo um movimento do Corpo de Bombeiros, contratação de gente, campanhas para a temporada, né, que começa em dezembro e vai até pouco depois do Carnaval. E a gente começou a fazer, a gente estudou isso, né? A gente descobriu que o afogado, né, aquele que tinha um evento afogamento no litoral, ele não é o caiçara. Ele é alguém que se deslocou normalmente da região metropolitana de São Paulo para o litoral, muitas vezes o veranista de um dia, e ele se utiliza do transporte público, passando pelo metrô, porque tem o terminal rodoviário do Jabaquara. Então você se lembra aquela mini praia que a gente montou lá no terminal Jabaquara, né? Com o cadeirão de bombeiro, com panfleto, com o nosso bichinho de estimação. Aquela campanha, Milton, foi um sucesso. Eu tenho certeza que os índices que baixam, que caem, que muitas vezes pelo menos estabilizam, essas ações e essa parceria com o metrô, fora o que vocês colocam lá no vídeo, né, na mídia, que fica dentro da composição, as nossas campanhas, isso tem um efeito fantástico. Excelente. Olha, é mais uma campanha vitoriosa, mais uma parceria vitoriosa. Eu conheço essa campanha, eu lembro dela, mas eu não sabia que tinha tido um retorno assim tão fantástico. Eu não me lembrava dessa informação. A gente faz a métrica de quantas pessoas a gente impacta, né? E é isso, né? Porque o perfil, vamos falar um pouquinho sobre isso, o perfil do afogado, ele é o masculino, menos de 25 anos de idade, que sai da região metropolitana de São Paulo e que faz o bate-volta. Esse é o perfil. Então, a gente plotou isso através de pesquisa e falou, bom, por onde esse cara vai? Se ele vai transportar, ele vai passar pelo metrô. Fizemos uma campanha no metrô. Interessante. Fizemos na CPTM também, porque como o CPTM também vem, acaba desaguando no metrô, vai chegar lá no Jabaquara. Fizemos a gente na época, poxa, foi muito feliz isso, né? Porque a gente fechou com o metrô, fechamos com o CPTM, fechamos também com a MTU, os ônibus, olha, foi uma campanha. E a gente tem que fazer isso todo ano, né? Então... Não só isso, tem muito mais ações que a gente pode tomar, né? Por exemplo, vocês estavam pensando numa corrida, lembra, uns 5K ou 10K? Uns 10K, lá dentro do pátio da Zona Leste, de Itaquera. Vamos pensar em mais ações que a gente pode tomar em conjunto em benefício da população. Vocês trabalham com a população e nós também. A gente precisa pensar. O nosso público é o mesmo, viu? É verdade, é verdade. O Milton, o metrô tem rede social para a gente divulgar? Tem. Qual que é? É Instagram? O que é? Nós temos Twitter e Instagram. O Twitter e o Instagram. A gente consegue colocar na tela aí, Matias? Você consegue? Para o pessoal dar uma olhada. E é um canal que funciona, Milton? O Twitter recebe muito feedback do usuário do metrô? O nosso Twitter tem um número absurdo de seguidores. O Instagram nem tanto. Eu não lembro agora o número. É porque o Twitter acaba sendo uma ferramenta muito direta de comunicação. Isso, o cara faz a reclamação, o cara elogia, o cara faz a sugestão, na hora. E claro que vocês têm lá uma equipe que faz isso. Eu vou te contar uma história. Quando a gente criou o Twitter do Bombeiro, foi em 2010. Foi bem no comecinho do Twitter, um pouco depois, né? Nós ganhamos, na época, o prêmio da Você S.A. como o melhor Twitter de órgão público. Poxa, que interessante. Claro que vocês já passaram a gente aí. Não passou não passou. Esse aí é o Twitter do... É o X, né? Agora não é mais Twitter, né? Agora é X. É o X, né? É o X. Bacana. Então, pessoal, você que está assistindo a gente aí, tem uma dúvida, sugestão, reclamação, tá aí, ó. Seguidores, 160 mil. 160 mil seguidores. Eu falei 3 milhões, eu falei bobagem.
Mas eu vejo que é ativo, né? Vocês ativo. se comunicam bastante, né? Esse é o Instagram, né? Ah, esse é o Instagram, Esse é o né? Instagram. O X, esse é o Instagram, Esse é o Instagram. Tá certo. 161 mil, é bastante gente. No Instagram a gente tem um número menor. O Twitter eu não lembro agora, mas é um número bem maior que Marquinhos. Milton, olha, eu fico muito feliz, né, de te receber aqui, de você ter aceito o nosso convite. Eu sei, você vai falar que não, mas eu sei como é que é a sua vida, né? Suas demandas, o seu tempo realmente é bastante escasso. Eu quero agradecer por você ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui bater um papo com a gente, falar um pouco, né, não só sobre o metrô, mas sobre toda essa interação que a gente tem com o Corpo de Bombeiros. Quero dizer para você que a fundação, que hoje eu estou presidente, está à sua inteira disposição, de todo mundo do metrô, naquilo que nós pudermos colaborar, naquilo que nós pudermos incrementar toda essa parceria. Temos projetos, né, que nós estamos conversando, que certamente poderemos ajudar e vamos ajudar com certeza. Muito obrigado, parabéns pela sua carreira, 42 anos de metrô. Você é coronel do metrô, viu? 42 anos, mas é general do metrô. Se fosse militar já era general. Não. Muito obrigado, Deus abençoe você e eu deixo aqui esse finalzinho do nosso bate-papo para você fazer as suas considerações. Eu gostaria muito de agradecer, Coronel. É uma honra a mim, mas uma honra muito grande estar aqui com você. Eu tenho 42 anos de metrô e grande parte desses 42 eu vivi uma parceria junto com o Corpo de Bombeiros. Eu lembro que há uns 25 anos atrás, o meu gerente na época chamou um grupo de pessoas para a gente, num sábado à noite, fazer um teste na estação, se não me engano, na estação Luz ou estação Tiradentes, junto com o Corpo de Bombeiros, fazer um simulado de incêndio. Faz uns 30 anos isso, 25, 30 anos. Num sábado à noite. E eu lembro que a minha esposa chegou para mim e falou: puxa, você vai me enganar, que você vai trabalhar. Sábado à noite? Sábado à noite, eu vou e o Corpo de Bombeiros vai também. Eu lembro que a gente fez um simulado nessa, se eu não me engano, foi em Tiradentes. Super positivo. Foi lá que a gente começou uma parceria, tá? Isso faz 25, 30 anos. Desde então, a gente trabalhou bastante junto. A gente faz parceria com diversos stakeholders. Se não o mais importante, mas com certeza um dos mais importantes é o Corpo de Bombeiros, porque a gente precisa de vocês, precisa da forma como vocês trabalham, a gente precisa aprender cada vez mais. Acho que a parceria mais campeã que a gente teve foi a dos tentantes de suicídio. Sem dúvida. A abordagem técnica. Na época, o Major Diógenes, hoje Coronel Diógenes, ele nos ajudou sobremaneira, treinou grande parte do nosso pessoal, deu resultado positivo. Tem alguns pontos, Coronel, que machucam muito os metroviários, que é o suicídio. Eu lembro, eu não gostaria muito de falar sobre isso, mas eu vou lembrar de um, que aquele me marcou profundamente. A gente tem câmeras, né? A gente tem imagem. Uma senhora... eu lembro disso. Com 2 filhos no colo, 2, 3 filhos, pulou na estação Arthur Alvim. Ela morreu e os 2 filhos, porque dizem que Deus protege bêbado e criança, né? É verdade, é verdade. E os 2 filhos saíram vivos, eram 2 ou 3 filhos, um de colo, estava no colo dela, ela pulou com os 3 na frente de um trem. Por que eu estou contando isso? Porque essa foi, acho que foi o momento mais crítico da minha passagem na empresa, porque não tem como não afetar, né? Não tem como não afetar. A partir desse momento a gente começou a buscar uma alternativa. Falar, puxa vida, será que não existe alguma coisa? Foi quando, na época, o Major Diógenes, hoje o Coronel Diógenes, veio com essa alternativa, o Corpo de Bombeiros veio com essa proposta e a gente abraçou, porque dá resultado. Lógico, não vai dar resultado 100%, nada é 100%, mas minorou muito o problema. Nossa, melhorou demais. Mudou o metrô de patamar, vocês ajudaram o metrô a mudar de patamar nesse sentido. E a gente só tem a agradecer. Então, nós é que agradecemos a confiança na gente. Então a parceria, ela sempre foi maravilhosa, excelente, cada vez mais com frutos positivos. E eu também estou aqui pedindo para que a gente permaneça
parceiro, que a gente seja sempre parceiro. Que depender de nós, tamo junto. E o que depende de nós, estamos juntos também. Tá bom? Milton, muito obrigado, querido. Coronel. Obrigado. Foi uma honra. Foi uma honra ter sido convidado e estar aqui com o senhor. Tá bom? É isso aí. Obrigado, Coronel. Obrigado. Obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado, como eu também gostei. Mas lembrar você, antes de encerrar, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast, dê o like, ative o sininho, acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Muito obrigado e até a próxima.